Boa noite, essa terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, coincidentemente, o dia das eleições americanas, quando nós marcamos essa live, eu e o Rodrigo Constantino, há uns 10 dias atrás, eu nem tinha me dado conta que era realmente o dia da eleição americana. E o Rodrigo está aqui há horas direto trabalhando, está bem cansado. Nós vamos fazer uma live breve, de aproximadamente meia hora. Ele vai ter que sair e eu continuo conversando com vocês durante mais um tempo. Quero aqui agradecer que o Rodrigo aceitou esse nosso convite. É uma honra para nós termos um convidado do Teu Quilate, falando direto dos Estados Unidos, né, nesse momento tão delicado, e eu considero um momento delicado para política internacional. Né? É isso mesmo. A gente hoje boa noite, só para a eleição americana, nós estamos decidindo o futuro da democracia e da política no nosso lado, no Ocidente, né? Concordo. Rodrigo, como é que tá uma coisa aí? Está muito quente? Oi, Fernanda, boa noite. Bom, em primeiro lugar, é um prazer participar desse bate-papo. Eu só queria esclarecer que eu teria aceitado os seus convites muito antes, mas você marcava nos horários bem complicados para mim. Agora está mais tranquilo. E realmente foi coincidência cair nesse dia D, né? Porque essa eleição é muito importante, o mundo inteiro está acompanhando, não é só aqui os Estados Unidos, porque é um divisor de águas muito claro. Né? De um lado, nós temos um partido democrata cada vez mais radical, falando em bandeiras que nós, latino-americanos, conhecemos muito bem, mas para o padrão americano, soa esquisito. Né? A Kamala Harris, que é a vice do Joe Biden, essa semana publicou uma animação com estética e mensagens socialistas. Né? Tinha lá igualdade de resultado, aquelas coisas que a gente está cansado de ouvir do professor marxista de história, né? Dos intelectuais no Brasil e tudo. E aqui nos Estados Unidos sempre foi, enfim, persona não grata aquele que trouxe à tona essas bandeiras, e com toda razão. Os Estados Unidos é uma história de sucesso, de prosperidade, com liberdade individual, com responsabilidade, e os democratas vêm ameaçando isso, né? Vêm colocando em xeque isso. Então, é sim uma eleição muito importante. Né? O Trump, obviamente, é uma figura polêmica, ele tem uma personalidade tóxica com aquele estilo dele para muita gente, né, para aquilo que nos Estados Unidos eles chamam aqui de soccer moms, né, que são aquelas pessoas do subúrbio que não consomem política no dia a dia, mas liga lá no consultório do dentista, está lá vendo a CNN, né, e para essa pessoa o Trump enfim, é a personificação de uma figura indecente, imoral, mas a verdade é que ele não só respeitou as regras do jogo, como entregou resultados. Né? Apontou 3 juízes muito bons para a Suprema Corte, então ele cumpriu muitas promessas de campanha. E a economia vinha muito bem até a pandemia. Né? Ele perdeu esse grande trunfo, e aí ele escolheu um novo trunfo com aquela história toda que vocês vão lembrar das badernas, das manifestações violentas, de Antifa, de Black Lives Matter. Ali ele viu a oportunidade para ele repetir diariamente nas redes sociais lei e ordem, lei e ordem. Então é disso que se transformou aí a campanha dele, e é disso que se trata. Né? Nós vamos querer um presidente que defende o império da lei, ou nós vamos querer um presidente que está, de alguma forma, alinhado justamente com essa militância radical que acha que, enfim, como eu estou supostamente combatendo o fascismo, vale tudo, inclusive depredar lojas e incendiar cidades. Então, é isso que está em jogo aqui. Nós vamos saber em algumas horas, ou talvez alguns dias, depende da confusão, nós vamos saber o resultado. A gente está com medo da radicalização que pode acontecer, porque há uma série de ameaças, né, de que independente do resultado da eleição, em alguns estados americanos, o caos vai ser deflagrado, né? Eu acho que esses movimentos de esquerda radical, como tu bem citaste, eles acabaram dando um tiro no pé, porque ninguém quer, até aqueles que estavam pedindo a desmilitarização, né, o fim da polícia, se arrependeram depois e pediram que a polícia voltasse. Né? Exatamente. Mas, com certeza, a pandemia teve um impacto numa eleição que estava certa, apontando para a reeleição do Trump. E ele foi, sim, muito desgastado durante esses meses por causa do Covid e de todo o discurso que se criou em volta do Covid. Eu gostei muito da última fala dele no debate ontem
quando ele deixa muito claro de que se os americanos optarem por Biden, eles vão estar colocando a América nas mãos dos chineses. Eu acho que tem que dar umas provocadas nesse sentido mesmo, porque a maioria dos americanos ainda não se deram conta, a maioria que vai votar no Biden, né, dos eleitores do Biden, não se deram conta de que está realmente em jogo. Porque tem muito mais censura nas redes aí do que aqui, eu imagino. Não, tem. Aí ninguém ouviu falar do escândalo do Biden, do filho do Biden, do Hunter. Isso, houve uma operação abafa. Eu diria, Fernanda, que eu nunca vi na história, a gente já sabe do viés da imprensa e tudo, mas eu nunca vi um esforço tão concentrado e coordenado da imprensa, da mídia em geral, para defender e proteger o Biden e para atacar e demonizar o Trump. Então, se o Trump vencer a reeleição, e vai ser uma aposta acirrada aí, uma disputa bem apertada, se ele vencer, eu acho que vence, mas, de novo, posso estar misturando com alguma torcida também, com algum wishful thinking, a minha análise, né? Mas tem momentum, ele vem ganhando aqui na Flórida, por exemplo, a margem diminuiu muito, ele já está em algumas pesquisas na frente. Por quê? Porque a imprensa toda fez esse jogo sujo, o povo percebe fora da bolha. Os democratas, junto com a imprensa, exploraram de forma muitíssimo demagógica a pandemia. Eu sou a ciência, igualzinho a gente viu no Brasil aí, alguns, né, esquerdistas. E, por fim, como você já disse, foi um tiro no pé, e eu diria que um tiro de bazuca no pé, eles endossarem ou passarem pano, na melhor das hipóteses, para essa baderna toda nas cidades, demonizando a polícia. O racismo sistêmico na polícia. Olha, as estatísticas não mostram que a polícia americana age de forma sistematicamente racista. Não há nenhuma corroboração a essa teoria. Tá? Algumas pessoas apontam distorções estatísticas, como prendem mais negros, ignorando que os negros, em termos gerais, cometem mais crimes. Aí temos que discutir a causa. Alguns vão achar que é material, outros vão achar que é legado da escravidão, e outros vão achar, como o Thomas Sowell, que é um grande pensador negro, que Adoro ele. Cultural. Mais de 70% dos negros americanos nascem sem uma família estruturada, né? Então, isso hoje em dia é um grande problema. O próprio Obama reconheceu isso. Ele disse, olha, o negro que nasce numa família desestruturada, sem o pai em casa e tudo, ele tem, e aí são estatísticas, 10 vezes mais chance de ser preso, 20 vezes mais chance de ter problema com droga e álcool. Então, o próprio Obama reconheceu esse fato. Então, não é uma teoria polêmica, conspiratória, nada disso, é um fato. Né? Então, nós temos que atacar o problema cultural, sim, o problema social. Agora, demonizar a polícia, que nem essa turma fez, isso aí não rende voto, não. Tá? Vocês estão em campanha aí no Brasil, eu imagino como é que seria, né? Na verdade, não precisa imaginar, a gente sabe. A turma do PSOL fica batendo nessa tecla, demonizando polícia e de alguma forma, quase enaltecendo marginalidade, né? E tá aí, é um partido de nicho que atende o quê? Uma elitezinha culpada do Leblon, ali no Rio de Janeiro, no meu Rio de Janeiro, né? Vocês, pelo amor de Deus, não exportem mais político para o Rio de Janeiro, porque o Brizola destruiu aquele troço lá, né? Mas o meu estado aqui é uma fábrica de políticos esquerdistas para o resto do Brasil, né? Isso. A gente tem um karma aqui. Agora a gente tem aqui a esquerda do Brasil inteiro concentrando todos os esforços para eleger a Manuela prefeita, né? Meu Deus do céu. Inclusive com o Caetano Veloso querendo fazer showmício e coisas eu vi a polêmica toda. Como é que pode, né, em pleno século XXI? Porque isso é uma coisa importante, né? Porque nos Estados Unidos houve uma manipulação do conceito da esquerda, do socialismo, tanto que eles se dizem liberais aqui. O liberal americano é o Bernie Sanders, que defende o socialismo. Então eles usurparam o termo para eles. Agora, pesquisas mostram que o universitário americano, essa turma da elite, que é quem vota nessa esquerda radical do democrata, né? Eles nem sabem o que é socialismo. Agora, no Brasil, na América Latina, a gente sabe. A gente viveu 14 anos de PT destruindo quase a democracia e a economia. Olha para a Argentina do lado, olha para a Venezuela. Venezuela destruída, a Argentina agora. Nós não temos essa desculpa. Como é que pode uma Manuela Dávila? Né? Agora, eles tentam o truque. Na época de eleição, eles aparecem até em missa, somem com a foice e o martelo,
fazem um Sumiu, discurso mais trocaram o nome do suave. partido, o nome do vice do PT está desse tamanhinho, inclusive o Felipe Camozato, nosso parceiro de Pensar Mais, eu e tu estamos no mesmo grupo, ele entrou com uma ação solicitando que isso seja revisto, porque é crime eleitoral, eles esconderam o nome do PT no material, É um para que ninguém estelionato. saiba quem é o vice da Manuela, porque ela está vestida de... Ela é cosplay da Michelle Bolsonaro, né? A gente tem brincado isso aqui. Mas, Rodrigo, o que tu acha que vai dar aí na eleição? Vai ser apertado mesmo? Acho que é apertado. Aqui tem que lembrar algumas coisas, né, Fernanda? Essas pesquisas já erram a favor dos democratas desde sempre, mas justiça seja feita, eu acho que tem alguma má-fé e torcida, mas justiça seja feita, é difícil antecipar o resultado aqui por dois grandes motivos. Primeiro, que tem os colégios eleitorais. Então, o sujeito pode ter uma vitória de 3 milhões de votos a mais no popular, como foi Hillary, e perder no colégio eleitoral, exatamente como aconteceu em 2016. E, em segundo lugar, o voto é facultativo, né, como deveria ser, na minha opinião, no Brasil. Então, não há garantia de que as pessoas vão sair para votar. A taxa de abstenção ou não, ela varia. Né? Então, dessa vez, nós estamos vendo um engajamento muito grande. Só de voto antecipado, correio mais presencial, já estamos falando em mais ou menos 100 milhões de votos. Tudo isso! É bizarro, é sem precedente. Né? Então, eu acho assim, é um plebiscito sobre o Trump. Na verdade, eu diria que é uma boa definição dessa eleição. Né? De um lado estão aqueles que odeiam o Trump, e do outro lado estão aqueles que odeiam a esquerda. E virou esse embate. Né? Virou um embate entre quem odeia o Trump. O Biden está longe de ser o candidato ideal dos democratas. Né? Sim, ninguém sai de casa feliz para votar no Biden. Ninguém está empolgado. O cara está saindo por ódio ao Trump. Agora, tem uma diferença. O desempenho dele é horrível nos debates, ele parece uma pessoa senil. Péssimo. Mas tem uma diferença importante aqui, tá? O Trump é odiado por questões ideológicas, estéticas, é aquilo que nos Estados Unidos chama-se de Trump Derangement Syndrome, ou seja, o sujeito ganhou uma aversão ao Trump que nada que ele faça está certo. Se o Trump for pego falando que respirar ar puro é bom, a mídia e essa turma vai defender poluição. Né? É nesse nível. E enquanto que do outro lado, a turma tem embasamento. Odiar a esquerda não é uma pirraça, né? Não é uma birra. É o seguinte, olha, esse troço, onde estendeu os seus tentáculos, apodreceu tudo. Apodreceu países inteiros, apodreceu o jornalismo. Olha o que aconteceu com o jornalismo dominado pela esquerda. Virou uma extensão dos diretórios de DCE de faculdade, né? E de partido do PSOL. Né? Então, assim, eles destroem tudo que eles tocam. E a esquerda, odiar a esquerda e rechaçar com veemência o destino esquerdista, não é, de novo, não é uma questão de subjetividade ou não. É ou você tem apreço pela liberdade e pela prosperidade, ou você não tem. Então, isso não está em disputa dessa forma. Então, de um lado, tem a turma que torce o nariz para o Trump, sendo que o Trump entrega resultado. É uma turma que vive de narrativa. É aquela turma que falava assim, ameaça fascista, as minorias vão ser perseguidas na rua. Não tem. 4 anos já se passaram. Não aconteceu nada disso. Então, é narrativa. Do outro lado, não. Do outro lado, o pessoal está martelando aí que quer socialismo na saúde, imigração escancarada, né? Economia com mais impostos. É o modelo do fracasso. É o modelo da América Latina. Então, está muito clara essa disputa aqui. Eu espero que o americano tenha juízo. Eu espero que os Estados Unidos ainda não tenham virado, né, uma republiqueta das bananas. Descobriremos. Qual o peso que tu acha que as cidades do interior, o interior dos Estados Unidos, vai ter nessa decisão? Porque esses grandes meios de comunicação, eles muitas vezes só refletem a opinião da intelectualidade das grandes cidades, né? E Exato. Tem essa distorção que aconteceu na eleição passada. Como é que tu está vendo isso? Exatamente. Essa pergunta é importante porque hoje em dia esse é o grande tema. Né? É o abismo que se criou entre uma elite liberal, cosmopolita, né? Progressista, que a gente chama de beautiful people, ou que eu chamei no meu livro de esquerda caviar, esquerda festiva, que é aquela turma que acha que as grandes pautas do mundo são
o aborto legalizado, as drogas e ideologia de gênero. Né? Enquanto que, do outro lado, existe o povo. O povo, ele frequenta o Walmart, ele frequenta culto ou missa aos domingos, né? Ele é um povo que está preocupado com decência, com emprego, né? E com segurança. Então, é outra pauta. E, sem dúvida nenhuma, a mídia é tomada pelo primeiro grupo, né? Pelos cosmopolitas. Então, isso aconteceu em 2016 e isso está acontecendo esse ano. Tem um fator dentro dos subúrbios, que é a questão que eu falei do Soccer Mom, que tem lá uma turma que olha meio desconfiada para o estilo do Trump, porque ele não convence como referência moral. Mas esse pessoal já teve 4 anos para perceber que esse estilo tóxico do Trump não contaminou as políticas do governo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Para quem acha que o tema do aborto é um tema importante, e é um tema muito cabeludo nos Estados Unidos, né? Eu diria no mundo todo, mas enfim, o Trump foi o primeiro presidente na história americana a ir na Marcha pela Vida. Que aliás, eu estive lá, né, em Washington, ano passado, no começo desse ano, e é um evento que é um dos maiores eventos do mundo, 1 milhão de pessoas, e a mídia abafa. Pacífico, famílias, crianças, né? E o Trump foi o primeiro presidente a ir. Então, ele pode ser, como pessoa, alguém que você desconfia ou não gosta, né? Aquela história toda do machismo, mas ele não está sendo candidato a nosso pastor, a referência moral, a nosso genro. Tem o Dennis Prager, que é um judeu aqui, que eu gosto muito, e ele já em 2016 ele rebateu a turma dos republicanos e conservadores que faziam campanha do Never Trump, né? Não dá para votar em Trump. Ele falava assim, vem cá, gente, referência moral você busca em outro lugar, no seu pai. O Trump não está pedindo para ser o seu sogro ou o seu genro, né? É o presidente. Ele tem que ser o quê? Alguém que vai entregar resultados e que vai impedir o esquerdismo de avançar no país. Isso ele prometeu e entregou. Então, e essa ameaça que o Biden teria feito, né, saiu muito aqui na imprensa, de que eles iam criar uma situação contra o governo brasileiro caso ele vença a eleição. Isso aí é verdadeiro, Rodrigo? É verdadeiro. Nós temos a espada nos ameaçando. É verdadeiro. Né? É temerário, né? O Joe Biden fez isso no debate com Trump e depois consta na parte de perguntas e respostas do site oficial da campanha dele. Então tá lá, não é nenhuma teoria conspiratória. Ele trata a Amazônia como pertencente ao mundo, não ao Brasil. Ou seja, é a típica visão globalista de um Obama, de cidadão do mundo, dos cosmopolitas, que não tem apreço nenhum pela soberania nacional. Eles defendem as entidades supranacionais, como a ONU, como a OMS, governando. São globalistas. São globalistas. Só que o que é isso, para apertar a tecla SAP, para quem não sabe? Hoje em dia, significa justamente você governar com burocratas sem rosto, sem accountability e sem voto. Ou seja, a ONU virou um puxadinho hoje de regimes ditatoriais, a China manda muito, a Rússia manda muito e os países dos petrodólares mandam muito, ou seja, os árabes, né? Enquanto que a ONU demoniza Israel, a ONU passa pano para regimes extremamente opressores, como a Venezuela e o Irã, e a OMS nem se fala. Nós vimos o que fez a OMS na pandemia. Ela virou o quê? Muito claro, de um lado. Assessoria de imprensa da China. É isso que a OMS virou. Exatamente. De um lado, a gente vê quem defende a liberdade de mercado, a concorrência, o fim do monopólio. Do outro lado, tu vê os metacapitalistas, os que querem todo tipo de ajuda para manter o monopólio. Né? E fica muito claro de que lado está a liberdade. Exato. De que lado está o respeito ao indivíduo. Exato. É do nosso lado. Não é contra a globalização, é contra o globalismo. O globalismo é uma tentativa de administrar a globalização. É análogo ao capitalismo de Estado dentro de um país em vez de livre mercado. E quem quer isso? A turma do Jorge Soros e companhia, que é um dos maiores financiadores dos democratas. Então, hoje em dia, tudo faz sentido. Né? O Joe Biden, ele trata a Amazônia como uma extensão dos globalistas, não como pertencente ao Brasil. Então, isso houve ameaça e é grave. É grave. Aliás, eu diria que
é a coisa mais próxima que a gente já viu daquilo que os nossos professores marxistas de história chamavam de império estadunidense, né? Isso é uma visão imperialista. O Joe Biden ameaçar com sanção o Brasil, que é um país soberano, democrático, né, se nós não fizermos o que ele acha que devemos fazer em relação à Amazônia. Isso é imperialismo estadunidense. Com certeza. Rodrigo, depois, eu sei que tu já tem que sair daqui a pouquinho, mas eu não posso deixar de falar sobre o papel das redes sociais nessa eleição nos Estados Unidos. Tu acha, por exemplo, que se o Trump vencer essa eleição, que a gente torce que ele vença, vai ter espaço para realmente discutir a verdadeira liberdade nas redes sociais? Porque o que eles fizeram não está no mapa, né? O que eles fizeram é sem precedentes, né? O cofundador e CEO do Twitter, que, aliás, você olha o aspecto do cara, você já entende o problema, né? Eu não sou lombrosiano, mas ele tem todo o perfil de um típico progressista lacrador. Uma barba de bode, brinquinho no nariz, né? Um estilo vegano. Nada contra quem for cada uma dessas coisas, mas o conjunto da obra indica que ele é um progressista, obviamente, que odeia o Trump, né? E o senador Ted Cruz, republicano, apertou ele contra a parede, né, e disse: quem foi que te deu o poder de filtrar dessa forma? E essa pergunta é a pergunta-chave. Porque eles se vendem, e aí alguns libertários, Fernanda, eles erram muito quando eles falam: empresa particular, privada, faz o que quiser. Não. Eles se vendem como plataformas neutras. Eles não são empresas de veículos de comunicação, publishers. Se eles forem publishers, eles estão sob outra regulação. Aí eles são responsáveis por tudo que eles publicam. E óbvio que eles não querem isso. Então eles querem se vender como plataforma neutra, mas eles não querem ser neutros. Eles querem exercer um filtro ideológico que persegue conservadores. E claro que persegue. Então isso está sendo ameaçado, né? Os democratas, de um lado, ameaçam cada vez mais controle se eles não punirem e perseguirem ainda mais os republicanos. E os republicanos e o Trump estão cansando desse jogo e estão ameaçando enquadrá-los como publishers e não como plataformas neutras, porque eles não são mais. E eles estão com medo disso. Então, olha, alguma coisa vai ter que acontecer. O que eles fizeram com o caso do escândalo do Hunter Biden, o filho do Joe Biden, é sem precedente. Eles começaram a censurar. Quem foi que deu o direito disso? Foi um veículo de comunicação, o New York Post, que publicou o furo de reportagem com base num computador do próprio Hunter Biden, que teve acesso. Isso foi corroborado por testemunha depois. Um ex-sócio do Hunter Biden veio a público e falou que teve a reunião, que o Joe Biden sabia. Só a Fox News que deu voz a ele, entre os grandes veículos, e as redes sociais abafando. Quem elas pensam que são? A pergunta do Ted Cruz faz todo sentido. Quem foi que lhe deu esse direito? Quantos milhões de eleitores colocaram você nessa postura de Deus para escolher o que pode ou não pode vir a público? Né? Então, é assustador. Eles assumiram uma censura do que pode ser dito, pensado, lido e ouvido. Né? Isso é uma coisa muito, muito séria. A gente nós vimos isso na pandemia. Passada. Que eu sei que é uma coisa que você queria tratar também, e na pandemia nós vimos o seguinte: se você questionasse o consenso que é fake, não é consenso, que vinha da OMS, você era censurado. O que teve de vídeo de especialista mostrando que havia muita histeria, que havia muito pânico, que as medidas eram equivocadas, que o lockdown não ia resolver nada, o que teve de gente alertando e foi jogada para baixo do tapete, não está no gibi. Que coisa é essa em nome da ciência? Ciência não é assim que se faz. Ciência, o método científico é o método do choque, da tese e da antítese. Então, o que esse pessoal faz não é ciência, é ideologia mascarada de ciência, o que é mais perigoso ainda, que é o científico. Eu nunca vi tanta censura no mundo moderno quanto o que eles estão praticando atualmente. Tem que ser tratados como plataformas de publisher mesmo, porque não são neutras. A gente já via o Google fazer lá atrás, quando ele escondia a obra do Ben Shapiro, do Jordan Peterson, quando eles induziam tu ter um resultado de pesquisa que não era verdadeiro. Quando vazou aquele áudio, né, da Jean Janet, dizendo que não iam deixar acontecer um novo Trump em 2020,
Eles estão só cumprindo a ameaça que eles fizeram. A rede social, a imprensa e o establishment, que é o terceiro pilar. Porque vazamento de conversas também de gente, por exemplo, do FBI, mostrou que desde o início eles estavam tentando fazer de tudo para impedir a vitória do Trump e depois o governo Trump. Ou seja, o establishment, que eles chamam de deep state, aqui, a mídia, né, os metacapitalistas e as redes sociais, isso forma aí o quarteto do mal. Né? Agora, se mesmo com todo esse esforço, esse poderio, eles perderem, Fernanda, é sinal que realmente a maioria silenciosa cansou e tem voz. Né? E aí a gente vê o mesmo no Brasil. Né? Essa turma é uma luta muito desigual. Qualquer candidato com um pensamento mais à direita é demonizado, né? é censurado. O meu alcance ficou desse tamanho nas redes sociais desde o início da campanha. Aqui, ó. Mas a gente conta com o quê? A gente conta com os bons argumentos, a gente conta com a verdade, né? Com o lado certo da história, para usar um livro do Ben Shapiro, que você mencionou, o Ben Shapiro, né? Estamos do lado certo da história, né? E contamos aí com essa maioria silenciosa, que percebe cada vez mais esse truque e está cansada. Essa maioria cansou desse truque, desse jogo sujo, né? E quer o quê? Quer reagir. E tem que reagir, gente. Porque se deixar, né? Se a gente ficar numa de que eu vou ser passivo, olha, o alerta que o Edmund Burke fazia nunca foi tão atual. Tudo que é necessário para o triunfo do mal é que as pessoas de bem nada façam. Então, a omissão, a inação, hoje em dia, é a cumplicidade com essa turma aí. Rodrigo, deixa eu só te fazer uma provocação antes de tu ir embora. Eu sou tua fã desde sempre, e eu acompanhei a tua jornada do liberalismo para o conservadorismo, em vários aspectos. Né? E eu defendo a tese de que o conservadorismo é a nova vanguarda, né? A nova contracultura. Porque eu acho que foi demais para um lado, virou o fio total, e a gente precisa resgatar muita coisa que foi vilipendiada e destruída. Tu é muito cobrado por isso, Rodrigo. Eu sou, mas você já deu a resposta na pergunta. É exatamente isso. É uma postura circunstancial, não só circunstancial, como eu realmente migrei mais para um pensamento liberal conservador. Né? Mas, mesmo assim, eu gosto de repetir sempre que o pai do conservadorismo moderno, que eu acabei de citar, o Edmund Burke, ele era um liberal Whig, só que ele viu a ameaça jacobina bater na porta da Inglaterra e reagiu. Eu gosto muito de uma frase do Nelson Rodrigues que dizia: sou reacionário mesmo, reajo a tudo que não presta. Então, o conservador hoje em dia, ele está reagindo. O pêndulo extrapolou, esses progressistas enlouqueceram. Essa coisa de que hoje em dia tem 100 gêneros e que não sei o que, esse pessoal enlouqueceu. Fumou coisa estragada. Então nós temos que reagir, nós temos que resgatar bom senso, decência, valores morais, aquilo que a vovó ensinava, não precisa de muita ideologia, é o que a vovó ensinava. Está faltando aquilo, lições básicas da vovó. Né? Então, se a gente for por esse caminho, a gente vai virar um liberal mais conservador, e eu acho que hoje essa é a equação do equilíbrio. Eu também acho. Torcendo muito que a eleição de Trump, até para a gente não ter esse golpe tão duro na liberdade do mundo, né? E tudo aquilo que a gente defende como valor. Muito obrigada, Rodrigo. Sei que tu tem mais 4 lives hoje. Hoje tá brabo. Mas brigadão, Fernanda. Foi um prazer bater papo com você, com o seu público, e boa sorte nessa luta inglória aí, porém necessária. Que muita gente aí, cada vez mais gente à direita tem lutado, né, porque percebeu que se não fizer nada, ferrou. Perfeito. Eu vou continuar aqui, pessoal, com quem quiser. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Gente, é uma mente esclarecida, né? Eu queria só destacar com vocês o seguinte: eu acompanho a trajetória do Rodrigo, ele apanha muito nas redes sociais, porque ele não tem medo de manifestar aquilo que ele acredita, aquilo que ele preza, mas o Rodrigo, ele fez uma jornada do liberalismo absoluto, né, para o conservadorismo, liberal conservadorismo. E eu já tive lá do outro lado, né? Já acreditei que a liberdade, que o indivíduo no mundo ideal e perfeito teria plenas condições de decidir tudo sozinho e seríamos um mundo perfeito. Nossa, não tem nada mais utópico do que isso. E a gente precisa resgatar valores, a gente precisa resgatar princípios, a gente precisa centrar
a sociedade, a gente precisa resgatar os valores da vovó, né, como ele mesmo disse, e a gente tem uma ameaça pairando sobre nós, que infelizmente nós vamos levar ainda uns 2 dias para ter certeza de quem será o presidente dos Estados Unidos. Muitos dos votos ainda vão permanecer chegando pelo correio nos próximos dias, e eu conversando com alguns amigos que moram nos Estados Unidos hoje, eles me comunicaram o seguinte, que a estratégia do Trump hoje, se considerado vitorioso após o fechamento das urnas, é se declarar presidente dos Estados Unidos, caso ele seja vitorioso, sem aguardar a chegada dos novos votos. Por que isso? Porque ele vem alertando há muito tempo que esses votos, que às vezes levam dias para chegar, são votos passíveis de serem fraudados. Tá? E a gente tem esse medo, sim, porque a gente viu o que aconteceu aqui no Brasil, a gente sabe o que está em jogo e a gente entende como a esquerda opera. Então, eu acho que não tem nada de teoria da conspiração nem de paranoia, existe um medo real de fraude na eleição americana. Então, a gente tem que ficar muito atento a tudo isso que vai acontecer. O resultado deve sair de madrugada, né? Conheço muitas pessoas que vão virar à noite acompanhando essa eleição, e a gente também vai. Vamos assistir, vamos curtir aqui, tem na Fox News, tem no Terça Livre, o pessoal vai estar transmitindo, vai ter versão comentada. Assistam onde vocês quiserem, só não deem ibope para a CNN, que vocês sabem que lá eles têm absoluta certeza de que o Biden vai ganhar, e com isso nós vamos ter uma derrocada dos nossos valores ocidentais, civilizatórios, judaico-cristãos, porque não é isso que eles defendem, né? Eles defendem uma realidade nova, um novo homem, um novo mundo, onde os conservadores não têm espaço e nem lugar. Né? Queria comentar aqui com o pessoal de Porto Alegre que está nos assistindo, que realmente a gente está com um quadro terrível na nossa política aqui, uma ameaça real, né? Muitas pessoas me perguntam se a Manuela realmente está em primeiro lugar nas pesquisas, e eu tenho reiteradamente dito para as pessoas que eu não duvido que ela esteja em primeiro lugar nas pesquisas, porque Porto Alegre é historicamente uma cidade de esquerda, infelizmente. Eles já tiveram mais, eles já tiveram perto de 38% dos votos. A maior parte do tempo eles variam entre 32% e 33%. A esquerda é 1/3 dos votos em Porto Alegre. E eles estão em baixa agora, porque ela tem ali entre 22% e 24%, isso é uma baixa. Mas se vocês somarem os números da Manuela, com os números da Melchiona, com os números do João Derli, com os números do Fortunati, que é um ex-fundador do PT, se vocês somarem todos esses, vai dar mais de 35% dos votos, né? Beirando os 40% ali. E esse é o tamanho da esquerda em Porto Alegre, infelizmente. Então, nós temos que estar unidos, nós temos que estar alerta, e nós não podemos deixar de votar nessa eleição, tá? Vejo muita gente dizendo que não quer votar, que não gosta de nenhum dos candidatos, que não tem nenhum candidato bolsonarista a prefeito, que não tem nenhum candidato direita raiz. Gente, não tem, porque nós não conseguimos construir essa candidatura 100% em 4 anos, nós não temos massa crítica suficiente de direita para eleger um candidato puro sangue nosso, a gente tem que construir isso, e eu realmente espero que a gente consiga construir nos próximos 4 anos, tá? Porque nós merecemos ter um candidato mais alinhado conosco. Agora, a gente passou 2 anos, 3 anos, defendendo esse governo, com unhas e dentes, nosso governo federal, contra todos os desmandos do Congresso e do STF, e por isso nós não tivemos o empenho necessário aqui. E o preço é esse. Então, não deixem de votar. Escolham dentro daqueles candidatos aquele que você achar que ele representa melhor. Mas não votar é eleger a Manuela. Isso eu quero deixar muito claro para vocês. Não votar nessa eleição é eleger a Manuela. Sabe por quê? Porque baixa o quociente eleitoral, que é o número de votos necessários para eleger um candidato. Quanto menos pessoas forem votar, menos votos serão necessários para eleger aqueles que estão concorrendo. Né? Eu aqui poderia estar sendo egoísta e dizendo para vocês, não vai votar se não quiser, porque para vereador é melhor, entendeu? A gente precisa de menos votos para se eleger, são 855 candidatos a vereador, é uma quantidade histórica de candidatos a vereador. Nós temos
uma situação, 855 concorrendo a 36 cadeiras, nós temos uma situação onde não existe mais a coligação na proporcional, nós temos uma situação onde os partidos vão precisar fazer entre 19 e 21 mil votos para eleger cada cadeira, é muito importante vocês saberem disso, tá? Porque não adianta, por exemplo, eu estou no PRTB, não adianta, por exemplo, eu fazer 8 mil votos, que sonho seria, se eu não tiver o somatório de mais 8 mil votos, 9 mil votos produzidos pelo meu partido, todos os candidatos somados, eu não entro, eu não serei deputada, não serei vereadora, ó, já estou lembrando da eleição passada, onde eu bati na trave e ficou faltando só 1.457 votos para eu entrar, né? Não quero que isso aconteça de novo. Então, eu apelo a vocês que votem nessa eleição, não deixem cair o quociente eleitoral, mesmo a gente precisando de mais votos para se eleger como vereador, porque eu não quero que os 24% da Manuela virem 48%, né? Não quero que os votos dela valham dobrado. E quando um do nosso lado deixa de votar, a gente está fazendo o voto da esquerda valer dobrado. É isso que acontece. E isso é muito triste, porque a gente tem escutado muita gente dizer que não vai votar, né? E com isso nós vamos estar elegendo a esquerda. Não me canso de falar nisso, é uma verdade, tem que virar um mantra. Se assegurem de que os amigos de vocês vão votar no dia da eleição, de que eles não vão ficar em casa, porque se eles não forem votar, eles vão ser corresponsáveis por qualquer resultado que nós tivermos nessa eleição. Então, gente, torcendo muito aqui que o Trump ganhe. A eleição americana faz tempo que deixou de ser só a eleição americana, né? Eu torço que ele seja eleito para que a gente continue com a nossa aliança tríplice conservadora, Brasil, Israel e Estados Unidos. Eu acredito que aí, nesses países, nós temos os bastiões que guardam a liberdade do planeta, tá? Acredito nisso piamente, né? E acho que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil para que a gente tenha condições cada vez melhores. Lembrando a todos vocês que a eleição desse ano é a base para a eleição de 2022, elegendo candidatos conservadores, candidatos liberal-conservadores, candidatos de direita. Nós estaremos criando as bases para a eleição de 2022, se nós quisermos manter um presidente de direita, como eu acredito que todo mundo que está aqui nessa live queira, assim como eu, nós precisamos eleger as nossas bases, né? E as nossas bases são essas: direita, liberais, conservadores. Então, votem em candidatos assim, procurem candidatos a prefeito mais alinhados com o presidente, mais alinhados com aquilo que a gente acredita, e votem, tá? Vamos construir junto uma Porto Alegre melhor, um Rio Grande do Sul melhor, um Brasil melhor, com consciência de voto, se informando, buscando as pessoas certas para nos representar e depois cobrando dos vereadores eleitos, né? Não esquecendo em quem vocês votaram e cobrando as pessoas, tá? Eu deixo aqui o pedido que vocês curtam, compartilhem essa live para que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis. Nós estamos a 13 dias das eleições, ou seja, o tempo voa. Todos os dias são muito importantes daqui para frente, todos os dias são dias decisivos na eleição. Não é uma eleição onde a gente não tem rua, uma eleição onde as pessoas não abrem a janela do carro para pegar material, uma eleição que vai ser decidida quase que integralmente pelas redes sociais e pelas redes de confiança. Então, peço o voto de confiança de vocês, peço que vocês ajudem a compartilhar as nossas ideias, os nossos valores, o nosso número 28028, né? E se gostou das coisas que a gente falou aqui hoje, se acha que eu posso ser uma boa representante, me manda uma mensagem em inbox, me manda o teu telefone do WhatsApp, para que eu possa te cadastrar e tu poder te engajar, pelo menos na última semana de campanha, nas nossas ações, nos nossos tuitaços, na nossa carreata, enfim, ajudar a construir essa candidatura, que não usa o dinheiro público na minha campanha, abrir mão de todo o material da coligação da majoritária, tá? Acho imoral usar o fundo partidário, não quis, acho que esse dinheiro teria que ser aplicado em saúde, segurança e educação, e não em política, né? Porque estar na política tem que ter condições ou de conseguir bons apoiadores, pessoas que acreditem no teu projeto, ou de bancar a tua própria campanha, né? Então, boa noite a todos vocês, estamos juntos, né? Seguindo aqui, e eu vou fazer mais uma live essa semana, que eu chamei de Live da Liberdade, onde eu quero falar sobre todas as questões que envolvem liberdade e que envolvem a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Porto Alegre.
Boa noite.